Estou aqui mais uma vez no canal e hoje pedindo um pouquinho da paciência de vocês para a gente conversar um pouco sobre o discurso político, ou o discurso de massa, ou o discurso ideológico. Nós estamos assistindo hoje uma disputa eleitoral em que fica muito claro no cenário nacional esse conflito ideológico. Hoje no Brasil nós temos a direita, o centro e aquilo que nós denominaríamos esquerda, onde posições se antagonizaram ao longo de todo esse processo, que começou com a redemocratização, que aí nós trouxemos à época aquele que seria o salvador da pátria, Fernando Collor, e terminou, como todos nós já conhecemos, com seu impeachment. Depois nós começamos a enveredar pela uma perspectiva da social-democracia, do centro-direita com o PSDB, e que também não encontrou o lume da história e terminou na sequência perdendo as disputas eleitorais posteriores. Viemos para a ideia mais populista do Partido dos Trabalhadores, que teve o mérito de rediscutir o orçamento público e colocar dentro dele aquelas classes menos favorecidas. Mas como todo poder, quando ele se absolutiza, ele se corrompe, a história a partir daí teve um final bastante infeliz. E hoje nós estamos assistindo uma outra disputa eleitoral, onde fica bem demarcado, de um lado a direita e de outro lado a esquerda. O discurso que se faz é um discurso que, a meu ver, é fruto da nossa ignorância política, da nossa pouca maturidade democrática. Porque é natural que tanto a esquerda quanto a direita tenha pensamentos que se antagonizam, que divergem, até pela própria natureza da sua matriz ideológica. Mas há sentimentos, há princípios que esses são transcendentes. Eles vão muito mais além do que simplesmente uma corrente ideológica ou outra. Eu tenho sempre dito que o Brasil é muito maior do que aquilo e do que está de fato acontecendo na atual conjuntura. Irmãos nossos se digladiam no Facebook, nas mídias, onde a intolerância é pregada, onde o fake news é pregado, e a gente não vê um discurso producente. Porque tanto na esquerda quanto na direita tem coisas boas. E o que acontece é que nós passamos a ter uma visão maniqueísta, onde se parece que o discurso de um exclui o do outro. Ou o discurso de um é o melhor, é o satisfatório, é o verdadeiro, e do outro é o pior, é o mentiroso, é o desastroso. Nós não conseguiríamos construir um país tendo por base essa dialetização que não se permite conflitar as ideias para, a partir daí, tirar delas o que tem de bom, valorizando nas posições, embora antagônicas, aquilo que é interessante e aquilo que é melhor. De fato, a prática política no Brasil é uma prática de boicote, que foi o que o PSDB fez com o PT logo que a Dilma assumiu, que foi assumido pelo grande cearense Tasso Gereissati. Boicotou o governo da Dilma e deu no que deu. Então, essa intransigência, esse infortúnio de uma discussão, de uma dialética a modo kantiana, onde o imperativo categórico da ética deve prevalecer, é extremamente destrutivo. E o Brasil está amargando ser hoje um país com uma dívida pública de 4 trilhões, um país de mais de 13 milhões de desempregados, mais de 35 milhões de brasileiros na informalidade, onde morre por ano 60 mil pessoas vítimas da violência. E, além do mais, um país com sérios problemas estruturais, uma saúde pública devastada,
onde as pessoas são tratadas como animais. E essa discussão brega, sem nenhum balizamento, sem nenhum argumento lógico, só empobrece mais ao Brasil, só empobrece mais a nossa nação. Éramos para estar discutindo, num momento como esse, saídas para o país. Não discutindo quem apoia minorias ou maiorias, casamento de homossexuais, quem apoia liberdade sexual, porque isso é da competência da escola, de uma outra instituição, da igreja, da orientação familiar doméstica, e que nós temos que respeitar o direito do outrem. O mesmo direito que eu tenho de me manifestar de forma libertária, tem o outro de entender as coisas de uma forma mais conservadora. Mas isso não me faz melhor e nem pior do que o outro. Mas o que se vê é que essas discussões ganharam uma temporalidade medievalesca. E os grandes problemas do Brasil, os grandes desafios que nós temos, estão ficando fora da agenda dessa calorada, mas extrema pseudo-discussão. E com isso os problemas vão acontecendo, vão se alongando, e a gente buscando salvadores da pátria, que não darão solução, porque é preciso que o Brasil pense de uma forma madura. Se você vota em A ou B, não me interessa qual a sua matiz ideológica, mas o respeito ao outro, a opinião, o respeito à diversidade, deve sempre prevalecer, porque o interesse maior, meus caros, não é o interesse da minha ideologia, é o interesse de um país que tem tudo para ser grande, mas que não comporta mais um povo pequeno, de memória curta, de um pensamento reducionista, que tem nos aniquilado a ser um quintal do mundo. Nós somos de uma riqueza natural imensa, de um colorido extraordinário, de um povo miscigenado, como dizia os grandes pensadores sociológicos do Brasil, como Gilberto, Sérgio Buarque e Darcy Ribeiro. Nós temos um culturalismo que nos é próprio, uma alegria que é tipicamente brasileira. O que precisamos é nos unir como nação, levarmos as discussões a um campo producente, para que a partir dessa dialética, desse conflito de ideias, a gente possa escolher o que é melhor. Não o melhor para mim, não o melhor para o Antônio, mas o melhor para a coletividade. Eu lamento profundamente e digo a vocês que me causa angústia ver essa discussão política no Brasil sobre matrizes ideológicas. Estamos chegando próximo a uma eleição que vai desembocar na intolerância, onde há um desrespeito recíproco. Uma eleição que o Brasil não vai sair melhor dela. Ele vai sair mais dividido. Uma eleição onde eu defendo a minha bandeira e entendo que para que ela possa tremular, está no mastro, eu tenho que aniquilar o inimigo. Não, meus companheiros. A dialética nasce do conflito das ideias, mas após esse conflito, nós vamos ter uma síntese. E a síntese deve ser sempre o interesse do Brasil. E o que nós estamos assistindo hoje são políticos, partidos, discutindo sua sobrevivência, a sobrevivência de suas ideologias. O que se está menos pensando é nos milhões e milhões de brasileiros que estão entrando agora para o mercado de trabalho e não têm emprego. Nos milhões e milhões de brasileiros que precisam de uma escola de qualidade, que precisam de uma saúde com dignidade. Nos milhões e milhões de brasileiros que pagam impostos escorchantes e que não dispõem de segurança para colocar uma cadeira na calçada de sua casa. E enquanto isso, os fake news são louvados, a intolerância medievalesca é louvada e o Brasil perdendo a grande oportunidade de dar um salto de qualidade que possa resgatar a dignidade do povo brasileiro. Que nós tenhamos uma boa eleição, mas mais do que isso, fica aqui a minha palavra para que a gente aprenda esta lição. A política, ela não pode enxovalhar nossa alma. Nós não podemos tratar a política como uma emoção, porque a emoção desmedida e a paixão desorientada
causa morte, destruição, tira a comida da boca de quem precisa e tira a oportunidade daqueles que querem trabalhar. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.